Algumas perguntas sobre o demônio. O que são os 1000 anos em que o demônio ficará preso? Citado em Apocalipse 20, versículo 2 ao 3. Esses 1000 anos podem ser um símbolo da eternidade de condenação do demônio? Não. Porque o texto que segue diz que depois desse aprisionamento, ele será solto por algum tempo. Na minha opinião, esse período de 1000 anos é um símbolo de tempo que decorre entre o fim das perseguições sofridas pela igreja, no seu início, até as perseguições do final dos tempos, isto é, desde o fim das perseguições romanas, até que se iniciem outras por trás da grande apostasia. É evidente que a igreja tem sofrido muitas perseguições, a partir daquelas sofridas desde o Império, mas tanto as do início quanto as posteriores, como as descritas no Apocalipse, têm uma característica em comum, a sua universalidade. Também se poderia entender, mas de modo secundário, ou seja, como um símbolo acidental, que esses 1000 anos são o tempo da cristandade. A cristandade é um conceito técnico de significado muito específico, que durou desde a proclamação do cristianismo, como religião oficial na época do Teodósio, até a rebelião protestante. Depois de um milênio do cristianismo, essa realidade foi quebrada e os cristãos estão divididos, o que favorece a ação do demônio. Na minha opinião, esses 1000 anos são simbólicos do que foi dito no início dessa questão, mas seu segundo sentido também pode ser aplicado ainda que como um símbolo secundário dentro do símbolo primário. O que significa o envio dos bodes para Azazel no livro de Levítico 16, 8 ao 21, do versículo 22 ao 26. Essa estranha entidade chamada Azazel era misteriosa ainda poucos séculos depois, inclusive para os próprios judeus. Nem se sabe com precisão a origem etimológica da palavra, e não se repete esse nome em toda a Bíblia. Mas havia uma preocupação constante entre os judeus que os fazia pensar em se tratar de um espírito maligno. Isso ocorre porque o texto deixa claro que Azazel é o oposto daquele para quem é oferecido o cordeiro sacrificial na tenda do encontro. Um cordeiro, o Iavé, o cordeiro sem mancha, sem defeito, que foi oferecido com todos os ritos. E o outro é um cordeiro a qual se abandona com todos os pecados. O significado do ritual do Levítico é que Azazel carrega todos os pecados do povo eleito, carrega o mal de Israel. O sacrifício imaculado para Iavé é o cordeiro portador da iniquidade para Azazel. É como se o pecado se concentrasse em um ser que Satanás devorará, no estilo da bola de gordura e de cabelo que carrega o dragão do livro de Daniel no capítulo 14. Essa passagem das ovelhas de Azazel e o dragão de Daniel, na minha opinião, são como duas peças que se encaixam à luz do Novo Testamento. São completadas por um novo sentido, muito mais profundo. Cristo seria a ovelha abandonada, a Azazel, a ovelha que carrega todos os pecados e que é devorada pelo dragão, mas que uma vez devorada deve arrebentar o seio de Satanás. Por que a Sagrada Escritura diz que os demônios estão nas regiões do ar? Efésios 6, do 11 ao 12. A Sagrada Escritura, ao falar dos demônios, sempre os situa em dois lugares. Ou no inferno, isto é, no que está embaixo, pois isso significa inferno, ou no ar, ao dizer que estão no ar, o que se quer expressar é que podem estar em todas as partes, que não se deslocam como nós sobre a terra, e sim que se movem com completa liberdade. São Paulo volta a mencionar isto ao chamar o diabo o príncipe das potestades do ar, Efésios 2, 2. Ainda esse versículo cabe traduzi-lo também como o dominador do poder do ar. Quando a Sagrada Escritura diz que alguns estão no inferno, está querendo dizer que não estão tentando os homens? Provavelmente signifique isso. O que não parece é que tenha diferença de sofrimento entre esse estar no inferno e estar entre os homens tentando. Por que na Bíblia Deus chama o demônio de príncipe deste mundo? Em certos momentos a Bíblia utiliza para refletir
para referir-se ao diabo, melhor dizendo, expressões que podem parecer excessivas. No entanto, tudo no livro sagrado está perfeitamente medido. Deus é o Dominus, o Senhor, o Rex, o Rei. Estes dois termos sempre estão reservados a Deus na Sagrada Escritura. Só há um Rei e um único Senhor, isto é, só há um detentor do poder e um único detentor dos direitos. Deus é rei, enquanto o diabo é príncipe. Essa palavra príncipe, em latim, significa o que ocupa o primeiro lugar. O primeiro, o mais importante, o principal. Existe uma longa tradição que remonta aos Santos Padres, que considera que o diabo, antes de se rebelar, era o mais poderoso e belo de todos os anjos. Ainda que essa tradição seja extra-bíblica, há certos versículos que, de um modo obscuro, estariam em consonância com ela. Assim, pelo exemplo, a Sagrada Escritura, ao denominar príncipe deste mundo, quer dizer, sem deixar lugar a dúvidas, o mais importante desse mundo. Por que o demônio é chamado de acusador? Apocalipse 12, versículo 10. Satanás alegra-se cada vez que os homens pecam, e não perde nenhuma oportunidade de dizer a Deus que tal ou qual alma caiu. Satanás cada vez quer falar ao seu Criador, só tem que se dirigir a ele. Deus escuta tudo o que se diz, isto é, conhece qualquer espécie inteligível que procede de qualquer demônio. O demônio não precisa ir a nenhum lugar, pois Deus está em todas as partes. Satanás recorda a Deus os pecados que cometemos. É o que deseja expressar quando nos acusa. Esse tipo de comunicação entre Deus e Satanás vem sendo refletida tanto no livro de Jó, quando ambos falam, como no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1. A única coisa que Satanás deseja com isso é recordar a Deus seus triunfos sobre nós, depois do julgamento final. Já não se cometerão mais pecados, assim o diabo não poderá nos acusar de nada. Deus e o demônio falam entre si. Na questão anterior tornou-se evidente que o próprio Satanás, que fala às vezes censurando Deus pelos pecados que cometemos. Mas isso não é um diálogo verdadeiro e autêntico. Estas conversas acontecem? É uma pergunta. Ainda que ambos sejam dois seres espirituais, e os seres espirituais, por sua própria natureza, gostam da comunicação entre si, no entanto, estas conversas não acontecem. Por parte do diabo, não há nenhum interesse em começar uma conversa com aquele a quem odeia com todas as suas forças. E por parte de Deus, também não há interesse algum em falar com aquele que respira ódio contra ele, continuamente. Deus tem sua dignidade, e por isso não quer conversar com quem lhe insulta e blasfema continuamente. Não quer conversar porque, na realidade, não há nada sobre o que falar. É permitido insultar os demônios? Na Sagrada Escritura podemos encontrar 3 versículos que estão indubitavelmente relacionados e se colocam um junto ao outro. Zacarias 3:2 e o versículo de Judas, capítulo 1, versículo 9, e também 2 Pedro 10b e o versículo 11. Os textos tanto de São Pedro como da Epístola de São Judas são provas de que naquela época existiu algum tipo de culto pagão, que entre as coisas que praticavam em seus ritos, também insultavam entidades espirituais. Coisas que praticavam em seus ritos, também insultavam entidades espirituais malignas. Trata-se de daimones, gênios, ou quiçá, mais provavelmente, de determinados éones, figuras espirituais que apareceram nas doutrinas gnósticas. Os textos deixam claro que só insultavam as entidades malignas. No entanto, ambos os apóstolos censuram tal prática, pois dirão que nem os anjos insultam os demônios, pois estes ainda, que se tenham rebelado, seguem com a natureza gloriosa, muito superior à natureza do cosmo material, e por isso os anjos não os insultam, não querem insultar seres que por sua natureza representam o ápice da criação de Deus. Estes versículos interessantíssimos nos mostram que é suficiente para atormentar os demônios apenas que os anjos peçam a Deus que lhes contenha ou lhes repreenda.
pois inclusive os demônios, seres rebeldes, não podem resistir ao poder divino, quando esse refreia os poderes de sua natureza. A representação de Deus deve ser algo terrível. A repreensão de Deus, melhor dizendo, perdão. A repressão de Deus deve ser algo terrível, já que é com ela que os anjos ameaçam os demônios. Os anjos estão diante da presença do Altíssimo, e a santidade dele é tamanha que não querem manchar a sua boca proferindo sentenças ofensivas para nada nem ninguém. Por isso, nesses dois casos, os apóstolos se limitam a lhes comunicar que vão pedir a Deus que os contenha ou repreenda. Os anjos não insultam, só desejam amar e abençoar. Por isso, a lição desses versículos é clara. Ninguém deve insultar os demônios. Ninguém deve insultar ninguém, nem mesmo os demônios. Nos exorcismos, eles são chamados de serpentes, dragão, besta imunda. Mas tais termos não são insultos, pois apenas lhes dizem o que são, ainda que isso os atormente. Deve dizer-lhes a verdade para que não resistam, mas ao sofrimento que lhes produz, ouvir a verdade e saiam. Mas isto lhes é dito sem ódio, com autoridade e poder, mas sem ódio. O ódio não servirá para nada. O ódio não procede de Deus.